Fazendo fronteira com a Europa Central, está o belo país da Sérvia, lar do povo sérvio. Embora a Sérvia não tenha litoral, ela é cercada por vários países europeus e dos Balcãs. Ao norte, faz fronteira com a Hungria, Croácia e Romênia, enquanto a oeste faz fronteira com a Bósnia e Herzegovina. No sul, a Sérvia é adjacente a Montenegro e a Bulgária. Além disso, a Sérvia não reconhece oficialmente o Kosovo, que fica ao sul de seu território. O país cobre uma área de 88,500 km², o que o torna relativamente grande em comparação com outros países da Europa e dos Balcãs. A propósito, se você gosta de descobrir curiosidades sobre países fascinantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos destinos. Belgrado, a capital e cidade mais famosa, é onde vivem quase 2 milhões dos cerca de 7 milhões de habitantes da Sérvia. Quando você visita Belgrado, um dos primeiros lugares que provavelmente irá explorar é a rua Knez Mihailova, a área de pedestres mais movimentada da cidade. Batizada em homenagem ao príncipe Mihailo III da Sérvia, esta rua impressionante é repleta de lojas de renome mundial e atrai a elite do país, turistas, moradores locais e músicos de rua. A cidade abrange apenas 360 km², o que a torna fácil de navegar. Existem serviços de transporte público que levam você do aeroporto ao centro da cidade. Se você pegar os ônibus vermelhos, pode embarcar pelo meio e viajar de graça. No entanto, pegar um táxi no aeroporto pode não ser a melhor escolha. Os taxistas na Sérvia são conhecidos por cobrar taxas altas, como 50 por uma viagem curta do aeroporto ao centro da cidade. Uma opção melhor é pegar o ônibus municipal vermelho gratuito número 72, que vai do aeroporto até o ponto Zeleni Venac, na cidade. Apesar de seu tamanho, Belgrado não possui uma rede de metrô. Moradores e visitantes dependem de ônibus municipais, ônibus articulados e táxis brancos para o transporte público. Contudo, a maioria dos lugares na cidade é facilmente acessível a pé. O rio Sava divide a cidade e mais da metade das pessoas que moram em Belgrado ou a visitam por pouco tempo passam a maior parte do tempo no lado sul do rio. Um fato interessante sobre Belgrado é que tanto moradores quanto turistas bebem com confiança a água das fontes públicas. Essa é uma prática comum em muitos países dos Balcãs, onde as pessoas preferem beber das fontes de rua em vez de comprar água engarrafada. Pesquisas sugerem que a água das fontes públicas em Belgrado é segura para consumo. O único lugar na Sérvia onde a qualidade da água da torneira é questionada é na cidade de Zrenjanin, ao norte. A moeda usada na Sérvia é chamada de dinar. $1 americano equivale a 102 dinares sérvios. A partir de 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo por hora no país foi aumentado de 271 dinares para 308 dinares. Isso equivale a aproximadamente os 2,70 reis. Isso significa que a renda mensal de uma pessoa que ganha o salário mínimo fica em torno de os 75 reais. Embora a renda líquida mensal média por pessoa tenha sido medida em US$000 em março de 2025, esses salários certamente não são suficientes para um padrão de vida elevado. No entanto, em comparação com outros países dos Balcãs, a renda dos cidadãos sérvios pode ser considerada melhor. Antes de continuarmos a explorar o custo de vida e a cultura sérvia, tire um segundo para se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. Se você vier ao país para trabalhar e não tiver certeza do que fazer no início, pode começar como entregador de moto ou bicicleta. Ganhar dinheiro na Sérvia é difícil e os impostos são mais altos do que na maioria dos países vizinhos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha legalmente em Belgrado paga 10% de imposto de renda, 13% de imposto para o fundo de pensão da cidade e 7% para o fundo de saúde. No total, você enfrentará uma taxa de imposto de cerca de 30%. Se você abrir uma empresa de responsabilidade limitada, pagará um imposto corporativo adicional de 18% sobre esses 30%, o que significa
que você pagará um total de 48% em impostos ao governo sérvio. Ao dar uma olhada nos apartamentos em Belgrado, fica claro que esses edifícios datam da era iugoslava. O país não sofre com terremotos frequentes ou devastadores. Como resultado, arquiteturas antigas e prédios de apartamentos conseguiram permanecer intactos. Por exemplo, desde 1893, os maiores terremotos na Sérvia sequer atingiram a magnitude 6. Os aluguéis mensais para apartamentos antigos perto do centro da cidade começam em 500 halals ou 570 halals. Se você quiser morar em uma localização central e em um apartamento de luxo novo, pode encontrar aluguéis mensais que chegam aos 3.400 lires. Este é, de fato, um valor assustadoramente alto. Até mesmo em Manhattan, Nova York, os aluguéis giram em torno de 4.500 dólares em média. Se este país algum dia entrar para a União Europeia, provavelmente mais pessoas vão querer investir na Sérvia e buscar vistos de residência, o que elevará ainda mais os preços dos aluguéis. O clima na Sérvia não é muito estável e pode ser bastante variável. Mesmo no verão, você pode enfrentar fortes rajadas de vento. Por causa disso, você notará que as pessoas ocasionalmente usam roupas de mangas compridas. Em Belgrado, a vida real desperta quando o entardecer se aproxima. Ao passear pelas ruas famosas, você pode notar novas danças surgindo enquanto as multidões enchem a área. Algumas pessoas dão festas em suas casas, enquanto outras se dirigem à Skadar Liga. Esta área é dividida em duas seções. A primeira apresenta locais onde principalmente jovens de 18 a 25 anos se reúnem. Com clubes alinhados um após o outro, você pode entrar em uma balada e curtir uma noite divertida. O verdadeiro entretenimento acontece na Rua Boêmia, que atende a um público mais de elite e afluente. Os músicos sérvios nesses locais dão o seu melhor para entretê-lo. Ao longo da rua, você encontra mulheres bonitas e homens bem vestidos. Esses lugares oferecem ótimas oportunidades para conhecer e se divertir com os locais. Muitas pessoas que visitam a Sérvia afirmam que o país tem as mulheres mais bonitas da Europa. Você pode decidir por si mesmo se acha os sérvios atraentes, mas uma coisa notável é que eles se vestem de forma bastante aberta. As mulheres aqui chamam muito a atenção dos estrangeiros, e os moradores dizem que as mulheres sérvias procuram uma vida tradicional. Por exemplo, elas são muito abertas a se casar com um canadense rico que invista em seu país. No entanto, se você não for rico, é bastante difícil convencer uma bela mulher sérvia a se casar com você. A população da Sérvia, que beirava os 8 milhões até 1993, agora caiu para 7 milhões. Isso significa que 15% de sua população diminuiu. Isso mostra que eles não têm preferência por aumentar a população. Os sérvios não pensam em se casar e ter filhos até os 30 anos. Eles se concentram na diversão e na vida universitária até os 25. Conforme se aproximam dos 30, a tendência é formar família em países vizinhos, como Albânia e Macedônia do Norte. Mulheres e homens desses lugares são inclinados a se casar cedo, mas não os sérvios. Além disso, 45% da força de trabalho no país é composta por mulheres, indicando que as sérvias preferem trabalhar a ficar em casa e ter filhos. Eles não são muito tolerantes com pessoas que expressam opiniões negativas sobre seu país e tendem a ficar na defensiva. São especialmente sensíveis a eventos políticos e militares relacionados ao período da Iugoslávia. Da mesma forma, tópicos como os eventos do Kosovo, os eventos da Bósnia e a separação de Montenegro do país são assuntos delicados que você deve evitar discutir com os sérvios. Desde que você não entre em discussões sobre eventos políticos e militares com homens sérvios, eles não demonstrarão qualquer hostilidade em relação a você em termos de segurança. Belgrado é sem dúvida uma das cidades mais seguras que você pode visitar. A probabilidade de encontrar qualquer crime é bastante baixa. Ao caminhar pela cidade, você não verá muitos policiais porque não há muita necessidade deles para proteger as pessoas durante o dia. Histórias intrigantes estão espalhadas por cada canto do mundo. Se você está curtindo o conteúdo,
Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder os próximos vídeos. Além disso, se o seu propósito em Belgrado é mais sobre adquirir conhecimento e experimentar a cultura em vez de apenas entretenimento, o Museu Nikola Tesla é uma visita obrigatória. Conhecido como o inventor da corrente alternada, Tesla é considerado por muitos a pessoa mais inteligente da história. Ele passou a vida trabalhando na transmissão de eletricidade sem fio. Por exemplo, você já se perguntou como funcionam os rádios? A invenção de Tesla, a bobina de Tesla, foi projetada para transmitir eletricidade sem fio. E hoje, esse sistema é usado em todas as televisões e rádios. Durante seu tempo, Tesla competiu ferozmente com Thomas Edison, que era um defensor da corrente contínua, e ele teve sucesso. No entanto, apesar de suas conquistas na corrente alternada, ele não levou uma vida rica. Muitas pessoas dizem que, embora Tesla fosse brilhante na ciência, ele não era bom em administrar dinheiro. Tesla, que viveu em hotéis durante toda a sua vida, morreu sem um centavo aos 86 anos e foi encontrado morto em um quarto de hotel. Outro marco icônico de Belgrado, na Sérvia, é o Templo de São Sava. É a maior igreja ortodoxa do mundo. Esta catedral ortodoxa em Belgrado também é considerada um dos locais religiosos mais famosos do mundo. Não há outra grande catedral ortodoxa que possa acomodar 10.000 pessoas. A construção, iniciada em 1935, só recentemente tem se aproximado da conclusão devido a vários eventos políticos e guerras. Depois de discutir todos esses pontos, vamos resumir algumas observações gerais sobre a Sérvia. Apesar de não ser membro da União Europeia, a Sérvia permite que seus cidadãos viajem sem visto para muitos países importantes do mundo, incluindo países europeus, China e Rússia. Você pode até viajar com segurança para Montenegro, que se separou recentemente da Sérvia. Embora você provavelmente não consiga se tornar um cidadão montenegrino com um passaporte sérvio, pode ficar lá indefinidamente. Embora haja a expectativa de que a Sérvia possa não ingressar na União Europeia nos próximos 10 anos, há rumores de que Montenegro possa ingressar na UE até 2025. Além disso, se você parar 10 pessoas na rua na Sérvia e tentar conversar com elas, descobrirá que 8 em cada 10 falam inglês fluentemente. A porcentagem de falantes de inglês é particularmente alta entre aqueles com menos de 40 anos, e eles conseguem entender você imediatamente e responder com fluência. Como ponto negativo, além de Belgrado, não há muitas cidades de destaque na Sérvia. Tenho certeza de que, quando pessoas do mundo inteiro pensam na Sérvia, Belgrado é a única cidade que vem à mente. A área pequena e a falta de litoral podem fazer com que alguém que esteja pensando em morar definitivamente na Sérvia se sinta desinteressado e entediado com o país. Embora a Sérvia receba investimentos imobiliários de indivíduos ricos, como os árabes, o país não atrai um número significativo de turistas. Por exemplo, em 2023, a Sérvia recebeu apenas 2 milhões de turistas. Em contraste, uma ilha grega como Creta atrai mais de 3 milhões de turistas anualmente. Os turistas que visitam a Sérvia vêm principalmente de outros países dos Balcãs, bem como da Rússia e da Turquia. Essa tendência aumentou desde que a Sérvia suspendeu a exigência de visto para cidadãos turcos, com 200.000 turistas apenas da Turquia visitando a Sérvia em 2023. Em resumo, tanto a Sérvia quanto sua capital, Belgrado, são destinos que valem a pena, embora seja aconselhável não criar expectativas muito altas. No geral, a Sérvia é um país seguro na Europa Central para se explorar. Isso nos traz ao fim do vídeo. Muito obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar viajando com a gente. Até logo!